Olá, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade às nossas aulas de metabolismo energético e hoje, nessa última aula, a gente vai falar de fermentação. Fermentação é um processo extremamente importante para a gente entender porque produz, através desse processo, vários produtos que a gente consome. Pães, queijos, iogurtes, bebidas alcoólicas. Então é interessante entender o processo bioquímico, assim como os produtos que a gente utiliza, né, derivados desse processo. O que é fermentação? É um processo de obtenção de energia pela quebra, né, pela degradação incompleta de moléculas orgânicas, com rendimento bem inferior ao da respiração aeróbica. Então, você pega no processo de fermentação, é utilizada uma molécula orgânica, só que essa molécula orgânica, ela não é quebrada de forma completa, é uma quebra incompleta. Então vamos imaginar, uma glicose é quebrada. A glicose tem 6 carbonos. Ela não vai ser quebrada em todas aquelas ligações dos 6 carbonos como a gente faz na respiração. Na fermentação, essa quebra é incompleta. Se você não quebra a molécula inteira, você só quebra ela às vezes ao meio, né? Só em duas outras moléculas, com certeza você vai ter uma liberação de energia ali menor. Então o rendimento energético é inferior ao da respiração aeróbica, que quebra completamente essas ligações de uma molécula de glicose. A fermentação acontece no citosol da célula. E de todas as células, de todos os seres vivos? Não, né? A maioria dos processos fermentativos são realizados por fungos, bactérias. A gente também faz fermentação lática nos nossos músculos. E quando acontece esse processo de fermentação, é um processo anaeróbico, então sem oxigênio. Então não ocorre com a presença de oxigênio. Acontece então a degradação parcial da glicose. E o aceptor final, quem vai ficar, né, no final com os elétrons daquela quebra, né, da molécula orgânica, vai ser uma outra molécula orgânica. Lembra que lá na respiração, o aceptor final, quem fica com os elétrons no final das contas, é o oxigênio, formando a água. Na fermentação, quem vai ficar com os elétrons vai ser uma molécula orgânica. E como a degradação é incompleta, o rendimento então é baixo, só 2 ATPs. No entanto, é extremamente importante entender, né, do ponto de vista também energético em algumas situações aqui. Existem alguns tipos de fermentação, né? Esses 3 aqui talvez sejam os mais famosos. Fermentação alcoólica, fermentação lática e acética. Fermentação alcoólica vai produzir etanol, álcool e gás carbônico. Vai ser realizado por esta levedura, Saccharomyces cerevisiae. E esse Saccharomyces aqui, ele é muito famoso, né? Ele vai fazer um monte de coisa e com certeza você já usou ou comeu alguma coisa, né, que ele processou ou derivado dele. A gente vai ver. Fermentação lática, que vai produzir ácido lático. Quem vai fazer isso são os lactobacilos. Então, provavelmente você já escutou falar dos lactobacilos vivos, né, do Yakult, então leite fermentado por bactérias. E nossos músculos também podem fazer fermentação lática, vão produzir ácido lático, principalmente quando você faz muito exercício, ou mais do que você está acostumado, e fica com aquela dor muscular. Também existe a fermentação acética, que vai produzir ácido acético, que nada mais é do que vinagre, produzido então por Acetobacter, uma outra bactéria. Então dá para ver que é basicamente bactérias, leveduras são tipos de fungo e o nosso tecido muscular que vai realizar esses tipos de fermentação. E a fermentação, né, o processo bioquímico, começa com uma glicose. A glicose sofre a glicólise, que a gente já viu lá na respiração celular, vai produzir piruvato. O piruvato, ou ácido pirúvico, então vai se destinar em diferentes tipos de fermentação, dependendo, né, do organismo que está realizando esse tipo de fermentação, e vai produzir, né, então, por exemplo, na fermentação alcoólica, vai produzir vinho, cerveja, né, dá para produzir isso com esse tipo de fermentação. Ou dá para produzir, né, na fermentação lática, iogurtes.
Dá para produzir na fermentação acética, né, vinagre, você transforma o etanol desse processo aqui em vinagre. Dá para produzir também, dá para alterar a manteiga e fazer outros produtos com fermentação butírica. Então, existem uma infinidade de produtos que são destinados, ou derivados, desculpa, do processo fermentativo, ou de processos fermentativos, né? Então, aqui, os lactobacilos, né, podem produzir leite fermentado, vinhos, alguns aminoácidos podem ser isolados com processos fermentativos. Isso daqui é kefir, que produz um tipo de iogurte. Alguns antibióticos podem ser produzidos por processos fermentativos. Pães, cervejas, queijos, o álcool que a gente usa como combustível, algumas enzimas e vinagre podem ser produzidos através desse processo. Então é extremamente importante a gente entender. Então, do ponto de vista bioquímico, vamos ver algumas etapas aí simplificadas dessa fermentação. A gente já viu na aula anterior de respiração como que acontece a glicólise. Então, o que é a glicólise? É a quebra da glicose, um carboidrato de 6 carbonos, né? Então tem 6 carbonos nessa molécula, e durante esse processo de fermentação vai acontecer a quebra dessa molécula de 6 carbonos, né, na glicólise, em uma molécula, né, de ácido pirúvico que tem 1, 2, 3 carbonos. Nesse processo de glicólise, como a gente é igual o que a gente viu na respiração, vão produzir, né, 2 ATPs e 2 NADHs, que vão conter elétrons aqui dessa quebra. Quando acontece a fermentação alcoólica, nesse processo de fermentação alcoólica, vai acontecer, primeiramente, a perda de um gás carbônico, então vai sair um carbono da molécula de ácido butírico, então de 3 vai passar para 2 carbonos, e por fim, vai receber os elétrons aqui do NADH. E então, recebendo esses elétrons do NADH, o aceptor final é uma molécula orgânica que vai se transformar, então, né, o ácido butírico, por essa transformação química, vai dar origem ao etanol. E butírico não, ácido pirúvico. E então a gente tem a fermentação alcoólica. Então, o processo de fermentação alcoólica dá origem a etanol e gás carbônico. No processo de fermentação lática, que é um outro processo, então acontece ou essa via, não vai acontecer as duas coisas. Se acontecer fermentação lática, o ácido pirúvico vai receber também 2 elétrons do NADH e vai se transformar em ácido lático, né? Como é ácido lático, a gente tem uma mudança aí também de pH. Vamos entender um pouco melhor as consequências disso para o nosso dia a dia. Na fermentação alcoólica, a gente produz então etanol e CO2. O CO2 é extremamente importante para a produção de pães. Nossa, professora, mas por quê? Quando a gente faz um pão, a gente não quer que o pão cresça. Não adianta a gente colocar farinha, água e esperar que aconteça alguma coisa, porque o pão não vai formar, não vai crescer. O que faz com que o pão cresça? Justamente as leveduras, os saccharomyces, que é colocado ali na massa quando você vai preparar pão, você pega o fermento, coloca ali, coloca um pouco de água morna, um pouco de farinha primeiramente, e isso vai começar a borbulhar. Essa borbulha nada mais é do que o processo de fermentação acontecendo e a liberação de CO2. E aí, então, quando o pão está crescendo, o que está acontecendo? O fermento está usando o carboidrato, né, está usando a glicose ali da farinha e produzindo CO2. Ao produzir CO2, ele vai crescer a massa, que vai dar essas bolhas aqui no pão. Quanto mais bolinhas aqui, mais fofinho vai estar o pão, mais crescido vai ser a massa, né? Maior vai ser a massa. E aí, nesse processo, quando a gente coloca no forno, ele continua crescendo um pouco mais, porque os saccharomyces continuam ativos, até um ponto em que a temperatura ali constante vai matar essas leveduras, mas a gente vai ter o pão, né, bem crescido e bem fofinho, né, por conta do CO2 que foi produzido.
E o etanol, professora? O etanol ele não acontece, não forma nesse processo? Sim. Quando a gente começa a produzir pão, fazer pão, você vai perceber que tem um cheirinho alcoólico. Só que quando a gente coloca no forno, o calor do forno vai evaporar o etanol. E aí a gente só vai ficar com o pão, com, né, o processo de produção de CO2. Então, o mais importante na produção do pão é produção de CO2 nessa fermentação alcoólica. Agora, se você for produzir produtos alcoólicos, né? Você quer o álcool etílico, o que você vai fazer? Você vai pegar o Saccharomyces, que você, né, esse daqui é o utilizado para pão. Então ele pode vir seco ou pode vir num tabletinho desses. Vai pegar o Saccharomyces, vai colocar para fazer cerveja, por exemplo, vai colocar com grãos de cevada para fazer, né, a cerveja de cevada, ou então grãos de trigo para fazer a cerveja de trigo. Vai colocar a água ali, vai colocar o Saccharomyces e vai acontecer o processo fermentativo. O Saccharomyces vai converter glicose em etanol e aí existe todo um processo aí industrial para você isolar, né, o álcool etílico para dar origem a produtos alcoólicos como cerveja, como vinho, certo? A gente também tem uma outra fermentação que a gente já comentou, que é a fermentação lática. A fermentação lática acontece então no leite e os açúcares que estão ali no leite vão ser usados para produzir ácido pirúvico. E aí esse ácido pirúvico, né, vai ser transformado em ácido lático pelaquela reação que a gente viu no slide anterior. Esse ácido lático, então, é produzido por bactérias denominadas lactobacilos. Esse ácido, como é ácido, diminui o pH. A diminuição do pH vai fazer com que as proteínas do leite que estão líquidas comecem a perder a sua forma, desnaturar, então elas vão se coagular e formar, né, o que a gente chama de coágulo solidificado. Esse coágulo, ele vai descer, vai precipitar, e aí a gente pode usar isso para fazer ou iogurte ou queijos. O processo inicial é mais ou menos o mesmo, mas aí, dependendo do que você quer, se você quer iogurte ou queijo, aí você tem um outro destino desse produto, desse coalho aí. Ou você não coloca sal, ou então você começa a colocar sal em alguns outros produtos para você produzir queijo, certo? Nós também produzimos, né, a fermentação lática no nosso músculo. Como que acontece isso? Ao ingerir, né, nossa alimentação, a principal via de produção de energia é a via aeróbica. No entanto, se você precisa de mais energia e você não consegue via processo aeróbico, porque você não tem tantas, né, hemácias para levar o oxigênio ali, você não tem tanto condicionamento físico, você vai fazer então uma outra via, uma via fermentativa, um processo anaeróbico de fermentação lática. Então, o que acontece? Você vai precisar de mais energia, vai continuar produzindo energia via processo aeróbico, via respiração celular, só que você vai também produzir um pouco de energia, 2 ATPs, né, por glicose, via processo anaeróbico, via fermentação lática. O problema é que essa fermentação lática, né, quando você tem pouco oxigênio, apesar de você ter um ganho energético aqui de 2 ATPs, esse ácido lático ele pode ser prejudicial nos tecidos, né? Pode causar problemas como fadiga, dor muscular. Então você não pode ficar com muito ácido lático por muito tempo, né? Aquela bendita dor pós-treino, né? Ou pós exercícios físicos prolongados. Essa dor, ela pode ser aliviada. Por quê? Porque mais rapidamente, porque o nosso músculo, ele tem um processo, nosso corpo tem um processo de retirar do músculo esse lactato, levar para o sangue, esse sangue vai levar o lactato para o fígado e lá no fígado o órgão vai transformar o lactato em glicose novamente. A glicose pode então ser utilizada no músculo, por exemplo, para a produção de energia. Por que eu disse que pode ser feito de uma forma mais rápida quando a gente está com dor? Se você fizer exercício físico, produzir lactato, ficar com aquela dor de fadiga muscular, né? Aquela dor muscular,
e não fizer exercício, você vai estar com esse lactato ali no músculo e vai ficar doendo. O importante é que depois de você treinar, no dia seguinte ou 2 dias depois, você fazer pequenas caminhadas ou mesmo um exercício um pouquinho intenso para que você movimente o músculo, para que o sangue retire o lactato, leve lá para o seu fígado e retome a glicose. Certo? Então é extremamente importante depois de você fazer exercício, né, no dia seguinte, retomar um pouco de atividade para você não ter esse ácido lático durando por muito tempo ali no seu músculo. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Faça um resumo aí da aula, estude, faça a lista de exercícios, volte ao seu resumo para ver se melhorar e procure, né, no seu cotidiano aí outros produtos derivados aí da fermentação. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.